Estamos aqui para mais uma RH sem frescura, mais uma sessão visando passar algumas dicas, principalmente para você gerente oficial, não oficial, então coordenador, supervisor, engenheiro, analista, cidadão comum. Você é um gerente, então lembre-se disso. O que é que a gente vai refletir hoje? É em cima de uma frase. A frase é essa daqui. É uma reflexão. O ser humano tem vocação para brilhar ou para a mediocridade? Isso daí é uma provocação, ok? Bom, se a gente pergunta aí para as pessoas, você tem vocação para brilhar ou para a mediocridade? Mas 80, 90, 95% das pessoas dizem, tenho vocação para brilhar. O ser humano tem vocação para brilhar. E aí, a notícia triste é que não. O ser humano quer brilhar, eu quero brilhar, meu amigo quer brilhar, todo mundo quer brilhar. Só que não tem a vocação para brilhar. Vocação para brilhar seria ótimo. Se tivesse vocação para brilhar, você não precisaria quase de esforço nenhum. Basicamente quer dizer o seguinte, se eu ficar desatento, desligado, meio perdido, eu vou ter uma vida medíocre, na empresa, na vida, no trabalho, por aí. Eu quero desenhar de um jeito para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor do porquê que a gente tem essa vocação para a mediocridade. É uma palavra forte e é de propósito, uma palavra forte para doer mais, para perturbar mais. Imaginando que a gente tem aqui uma espécie de rio. Então o rio, sua água vai correndo rio abaixo aí, e é assim, é a mesma coisa que pode acontecer na vida da gente. Bom, onde é que está brilhar? Brilhar, eu quero brilhar, você quer brilhar, só que brilhar é rio acima. Brilhar é rio acima, requer o quê? Esforço, empenho, persistência, não desistir, enfrentar obstáculos, barreiras. Então é isso. Você quer brilhar? Não vai ser de graça. Então, se brilhar está lá em cima, mediocridade está aqui embaixo. Se a gente não fizer nada, vamos rio abaixo em direção à mediocridade. Então, eu usei a expressão, o ser humano tem vocação para a mediocridade. É uma palavra para perturbar, vocação. Exemplo de coisas que levam o ser humano rio abaixo, para a mediocridade. Por exemplo, preguiça. Preguiça. Não conheço nenhum ser humano que não tenha os seus momentos de preguiça. Preguiça para acordar, preguiça para lavar uma forma engordurada, que fez um belo pernil. Preguiça de lavar a caixa d'água. Qual foi a última vez que você lavou uma caixa d'água, né? Então, a preguiça leva rio abaixo, ok? A coisa do ser humano, outra coisa muito comum no ser humano, apelar por uma mentira. Quem nunca mentiu? Mentira, gente. A gente aprende desde pequenininho a mentir para se safar de confusão, para não apanhar do pai, mãe, levar bronca, levar castigo, isso, aquilo. Então, mentir é coisa do ser humano, tá bom? E então, mentira leva rio abaixo também. Outro exemplo, ciúmes. Gente, ciúmes, quem nunca viu, quem nunca participou, quem nunca esteve em cenas de ciúme, você mesmo, na época de adolescente, de estar namorando, bastou um rapaz ficar olhando para a tua garota, você, ao invés de confiar na garota, você fica pondo coisa na cabeça, fantasmas, coisa ruim na cabeça e normalmente o que? Dá até confusão, dá briga, dá morte, por uma coisa estúpida e ridícula. Então, coisas do ser humano que faz a gente, então, ao invés de ir rio acima, vem rio abaixo. Percebe então que tem uma lista enorme, ciúmes, medo das coisas, medo de pagar mico, medo de passar vergonha, então associado à vaidade, tem muita coisa. Bom, fora isso,
você tem o quê? O nosso lado sem vergonha. Então a tal da sem vergonhice faz a gente empurrar com a barriga muitas coisas. Fazer imposto de renda, consertar alguma coisa que está perigoso em casa, mas a gente deixa para outro dia, torneira vazando, chuveiro que não funciona direito. A gente tem o nosso lado sem vergonha, ok? Associado à preguiça. E aí, se você, junto com isso, está metido em situações de lazer, aí que você não quer mais sair dessas horas de lazer. Então, e não bastasse isso, hoje a gente tem esse negócio chamado festival de coisas ligadas ao lazer, e aí ninguém mais consegue se desgrudar de Facebook, uma perda de tempo sem tamanho, Facebook, jogos, games, e aí cada um fica na sua musiquinha, com seu fonezinho de ouvido, isolado do mundo. Então é uma correnteza muito forte esse rio, que leva a gente a ter uma vida medíocre. Bom, aí eu faço uma pergunta que ajuda a dar uma trancada. E o Ayrton Senna tinha vocação para a mediocridade? Muita gente fala, não, Ayrton Senna não, pô, do jeito que ele ganhou, levantou título, recordista disso, daquilo. E o Nelson Mandela? Não, Nelson Mandela também, esse daí é um cara muito especial, não tinha vocação para a mediocridade. E aí eu digo, tinha sim, Ayrton Senna, você, Mandela, também tinha vocação para a mediocridade. E isso quer dizer, mas por que eles não foram? Ah, ok. A saída, gente, aquilo que pode te ajudar a não cumprir a vocação para a mediocridade é você ter causas na vida. Mas são causas para valer. Então, causas para valer, quando você tem causas para valer na vida, por isso que você, então, você tem os seus momentos de causas para valer. E quando você teve causas para valer, você venceu preguiça, venceu medo, venceu ciúme, venceu um monte de coisa, venceu até aquela vontade de ficar com os amigos tomando uma cerveja e tudo mais, porque você tinha que brigar e ir atrás das suas causas. Por exemplo, estudo. Você quer fazer uma faculdade. Eu conheci muita gente de algumas cidades desse agronegócio, por exemplo, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. Conheci um monte de gente que faz faculdade, ou em Campo Grande, ou em Cuiabá, ou num Sorriso, numa cidade vizinha, e perde então, gostaria de estar lá no futebolzinho, mas pega ônibus, pega o carro e monta esquema de carona. É difícil de pagar, mas consegue então vencer a sua vocação para a mediocridade. Mas por quê? É a causa para valer que faz com que você vença tudo isso daí. Então as causas, gente, é isso. Você tendo causa para valer, você se equipara a um Nelson Mandela, a um Ayrton Senna. Então eu estou dizendo isso porque eu não gosto de ficar vendo as pessoas dividindo pessoas em classes especiais, uma classe aí dos inatingíveis de Deus. A diferença entre você, que tem essa valentia para estudar em outra cidade, e um Ayrton Senna, a única diferença é que um se tornou celebridade, ok? Mas que você também teve o mesmo grau de valentia, renunciou aí a um monte de coisas gostosas para poder ir atrás das suas causas. E daqui a gente complementa coisas ligadas à família. Você vê muita valentia das pessoas para dar saúde, educação, se dedica de uma maneira assim, impressionante e faz tudo pelas crianças. A gente vê mães, principalmente, que tem essa causa, filhos, e um filho no colo, outro segurando a saia, e uma sacola de roupa, de fralda, de mamadeira e tudo mais, pesada, e pega uma condução, duas conduções e vai e enfrenta. Ela gostaria de ficar mais tempo na cama? Gostaria, mas tem coisas acima disso daí que chamam-se filhos e causas. Tá? Então, causas é aquilo que te faz brilhar. Okay? Se você não tiver causa, vai rio abaixo e não adianta ficar reclamando que esse país é difícil, é complicado, que a vida está dura. A vida é dura para todo mundo.
Mas o que faz você vencer esses obstáculos é você ter a causa para valer. Então a gente quer ver você, e isso daqui serve para mim todo santo dia, ter sempre na cabeça, na hora que vai dormir, amanhã eu vou acordar por aí atrás de quais causas. Se você não tiver causa também ligado ao seu bem-estar da família, por isso a gente vê gente construindo aí, a duras penas, um puxadinho para dar mais conforto, ou trocar algum móvel, ou para comprar o seu primeiro sofá, jogo de sofá, sua primeira geladeira. Gente, tudo isso daí são causas que dão essa valentia. Agora, quero falar especificamente para você, o gerente, supervisor, líder, encarregado. Você deve ter pessoas que você fica reclamando que essa pessoa não tem motivação, não está comprometida. Se você tiver isso, é muito fácil de entender. Essa pessoa não tem nenhuma causa ligada ao seu trabalho. Então, é isso que acontece. Pessoa que só fica vendo que hora que é para ir embora, só tem causa ligada a causas fora do trabalho. Por isso, faltando 10 minutos já está prontinho para disparar, para ir para casa. Agora, gente que tem causa associada ao trabalho, não tem aquela pressa de quer ir para casa? Quer, mas não vai deixar de concluir aquilo ali, porque mais 5 minutos que ficar resolve um problema muito importante assim, para atender um cliente, por exemplo, ou consertar um equipamento, consertar uma máquina. Então, quando você tem pessoas com causa associada ao trabalho, essas pessoas têm um negócio chamado aqui, brilho nos olhos. E é muito fácil ver quem tem brilho nos olhos ou não, você sabe. Então, se você tem pessoas assim, com dificuldade, que é tudo na base de controle, empurra, supervisiona, e chama atenção, esse é o problema. A pessoa não tem nenhuma causa, não tem nada a ver com o trabalho. Se perguntar para ele, por que você vem trabalhar? O que ele responde? Ah, fazer o quê, né? É a vida, né? Tem que trabalhar, né? Pessoas assim, o dia não passa, a pessoa enrola, faz de conta, só dá uma forcinha quando tem supervisão por perto, gerente por perto. Então, como é que você resolve isso daí? Você pode influenciar nisso daí também. É uma boa conversa com essa pessoa para mostrar que ela está perdendo tempo na vida e não se desperdiça tempo nessa vida. Então mostre por que você está dedicado. Você tem que ser o exemplo. Agora, se você também não é um bom exemplo porque não tem causa ligada à empresa onde você está trabalhando, ao seu próprio trabalho, não vai encantar ninguém. Então, leve isso em conta. Muita gente não tem aquela vibração e tesão para o trabalho porque a própria liderança não é um bom exemplo, porque também não é causa para valer aquele trabalho. Agora, quando você tem causa ligada ao trabalho, você está tomando banho no chuveiro, você está tendo ideias para pôr em prática no dia seguinte. Okay? Então é essa a reflexão de hoje. Nós temos vocação para a mediocridade. Agora, cumprir a vocação ou não, e rio acima, é decisão de cada um. E aquilo que pode ajudar, não adianta falar, vamos brilhar, vamos brilhar. Não, qual é a tua causa? Qual é a minha causa? Se você tiver causa para valer, vai brilhar, vai fazer a diferença e vai acontecer. Ok? Então, esse é o assunto de hoje, para ajudar você como gerente, líder, enxergar coisas além dessas palavras de precisamos brilhar, precisamos fazer a diferença. Ok, esse foi o assunto de hoje do RH sem frescura.